Abra sua Bíblia aí. Bênção de Deus. Naum, livro de Naum, profeta Naum. Lá naqueles chamados profetas menores, menores não em qualidade, mas menor no sentido de ser pequenos mesmo, pequenos textos. Diferente de Isaías, mais de 60 capítulos, Ezequiel, Jeremias, todos com mais de 50 capítulos, esses considerados profetas menores no sentido de texto pequeno, viu? Interessante, a maioria deles estão no final da Bíblia, mas a maioria deles são antes de Isaías, são antes de Jeremias. Aliás, quase todos aqui são antes de Jeremias, porque Jeremias já está aqui, pertinho de serem levados para a Babilônia. Então, esses livros aí são bem antigos. Por exemplo, Naum, ele é bem antes de Jeremias e de Ezequiel. E de Daniel, que está escrito antes dele, né, colocado antes, mas esses livros foram escritos bem antes. Naum, capítulo 1, verso 3. Eu quero só um texto aqui. Eu quero um texto aqui, no meio do versículo. Eu gosto de trabalhar um tema mais expositivo. Mas como eu tive uma experiência nesse texto, uma experiência agora, poucos dias, e depois que terminou a experiência, Deus me falou nesse versículo. E eu quero compartilhar com você. Foi um consolo que Deus me deu, uma palavra que Deus me deu, pós uma tormenta, e eu quero compartilhar com você. Quem sabe você também está assustado com algumas tempestades. Deus tem projeto com você, viu? Estamos iniciando um ano. Deus tem promessas com você. Essas promessas não foram esquecidas. Olha, Deus, é incrível como Deus cuida de nós. Viu? Deus é um Deus pessoal. Ele visita a sua casa. Ele visita você. Ele fala com você. Ele não é um Deus que você sai lá da sua casa para vir aqui na igreja, achar Ele só aqui. Não, Ele é pessoal. Aqui a gente reúne o povo de Deus, a família de Deus, para adorá-lo. Mas Ele é um Deus pessoal, diferente dos outros deuses, que você tem que sair carregando eles, mudando eles de lugar, lavar, limpar, tirar poeira. O nosso Deus não, Ele vai. Eu não estou enxergando direito, mas é a Ana Cláudia aqui, não é? Ana Cláudia? Porque eu estou sem a lente. Então, Ana Cláudia, Ele vai na sua casa te visitar, pôr as coisas em ordem, cuidar, repreender setas do diabo. É um negócio, olha, o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é pessoal, Ele é um Deus que dialoga com seus filhos. E aí, Luiz, você é pai. Pai, a gente não corrige o filho dos outros. Ele corrige os seus próprios filhos. Por quê? Por que, Luiz, que você corrige os seus filhos? Porque você é apaixonado neles. Você quer o melhor para eles. E a Bíblia diz que o filho que Deus nos ama, e Ele corrige todos os seus filhos que Ele ama. Então, o texto, verso 3, acha só essa parte aí. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor. Esse texto foi ministrado, falado para a cidade de Nínive, que ia ser destruída. Esse texto foi escrito mais ou menos em 720 a.C. Por isso que eu disse, esse texto foi escrito bem antes de Jeremias, bem antes de Ezequiel, bem antes, mas muito antes de Daniel.
Entre 100 e 150 anos atrás, vocês lembram o que tinha acontecido com Nínive? A história do profeta Jonas, que não queria ir lá porque sabia que Deus tinha misericórdia. Mas ele teve que ir por ordem de Deus. E Jonas profetizou, e tudo aquilo que Jonas não queria e já estava com medo de acontecer, porque Jonas sabia que Deus era misericordioso, o povo se arrependeu e Deus perdoou. Jonas saiu de lá com a cabeça. Aquilo que a gente faz, ao contrário, por exemplo, a gente prega, faz evangelismo, faz eventos, os adolescentes estão indo lá para retiro, os jovens. O que vocês querem ver? Conversão de alma. A gente faz tudo. Tudo que Jonas não queria ver naquela pregação dele era conversão de almas. E a cidade, aí para a tristeza de Jonas, toda a cidade se converteu, inclusive o rei. Cerca de 120 mil pessoas. Imagina se eu pregasse, ou você pregasse, 120 mil pessoas aceitassem Jesus. Olha como é que nós íamos regozijar. Jonas foi triste. E aí, Deus perdoou, mas passado de 100 a 150 anos, aquela geração de Nínive morreu e surgiu uma geração que voltou as costas para Deus, voltou para a idolatria. E agora Deus veio com a palavra de destruição, como foi a de Jonas. Se arrepende, porque senão em 3 dias vai ser tudo destruído. O povo o que fez? Deus não disse que não ia destruir Nínive através da boca de Jonas. Deus disse que ia destruir, só que o povo fez o quê? Arrependeu. Naum profetizou e eles não se arrependeram. Naum ministrou para Nínive. Uma geração se arrependeu, a outra não. E esse texto surge nessa profecia para Nínive. Porque Deus estava vindo com uma tempestade, uma tormenta sobre Nínive. Mas que se eles se quebrantassem, fosse para os pés do Senhor, ia dar tudo certo. Porque Deus, quando começa a nos corrigir, é doloroso o início, pastor Jorge. O senhor que é um homem que tem uma história, a gente pode falar isso com orgulho, o senhor é um homem com 80 anos, a gente tem uma história. Então o senhor conhece a experiência do que Deus trabalha com a gente. Então, nós quando éramos crianças, eu apanhei muito de vara de goiaba e de cinto. E minha mamãe não pode se arrepender disso, às vezes ela está até ouvindo agora, por que eu fiz isso? Não, foi graças a essas correções, essas varas de goiaba que eu estou aqui hoje, crente, pregando a palavra de Deus. Mas no dia se amaldiçoava a mãe, primeiro com aquela conversa fiada, não, mamãe, perdoa, 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 aí apanhava, e amaldiçoava depois, né? Já que não perdoa, então solta os verbos aí. Mas é essa tormenta, Fabiano, que me fez estar aqui hoje, crente, né? O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade. A palavra tormenta, ela é um pouco mais forte do que a palavra tempestade. Tempestade você já sabe o que é. A palavra tormenta no dicionário é uma tempestade ao dobro e principalmente no mar. Porque quando você está numa tempestade aqui na terra, você procura correr para onde tem um lugar. Pelo menos você tem a terra para correr. Agora, uma tempestade violentíssima no mar, você vai correr para onde? Ondas vindo de um lado para o outro. Eu que tive uma pequenininha experiência ali em Angra dos Reis, quando morei ali, eu tinha uma lancha, e inventei
de ir por trás da Ilha Grande, para nunca mais. Fui com um irmão também, que era piloto. Mas esse irmão nunca mais, ele era diácono. Eu saí de Angra, ele continuou diácono. Porque ele quase matou o presidente. Então era um semi-assassino. Né? E o barco, a gente não sabe o que acontece com o mar. Ele abre uma boca e você vai lá no fundo e o seu organismo, tudo que está aqui dentro, parece que vem aqui na cabeça. E de repente aquilo começa a subir de forma desesperada. Eu não sei se alguém assistiu, não me lembro o nome daquele filme, que é uma história real, com George Clooney, de uns pescadores, lá na terra onde meu irmão é pastor, em Boston. Que o final do filme, vou dar o spoiler aqui, eles morrem, por engolido pelas ondas. Mar em Fúria, com George Clooney, é isso, né? Então vocês já têm um spoiler aí do filme, para quem não assistiu. Mas filme você não assiste para saber o final. Filme bom você assiste para aprender e mudar alguma coisa na sua perspectiva de visão no mundo. Então você não assiste filme ou não lê um bom livro porque você não pode saber o final. Se for assim, como é que você vai ler clássicos? Né? Você já sabe o final, mas você assiste e lê para aprender. O que aquilo ali tem para te ensinar? Então é isso. Tempestade, você já conhece. Tormenta é a tempestade ao dobro e principalmente no mar, aonde não tem para onde correr. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de quem enfrentou tempestade ou tormenta no mar. Deus nos corrige porque nos ama. E às vezes não é corrigindo. Às vezes é uma aprovação que você tem que passar. É um caminho diferente que Deus quer fazer. E aqui eu poderia usar alguns testemunhos na minha vida para dizer que a gente traça um projeto e Deus usa aquele projeto, mas Ele quer chegar num outro lugar que você não imagina, e você até fala para o Senhor: Senhor, não precisa ser melhor do que isso, que está bom demais, eu nem mereço. Mas o Senhor fala assim: não, eu vou te levar para outra coisa melhor ainda. Você fala: não precisa, está bom demais, mas o Senhor está enxergando coisa melhor. Melhor. Às vezes, pastor Paulo, não é só corrigindo, é porque o Senhor quer nos levar para um caminho, e para levar aquele caminho, não tem como não passar por uma tempestade ou por um mar violentíssimo. Temos um exemplo que a igreja conhece, a história do profeta Jonas. Jonas era quando recebeu a profecia. Mas depois ele virou outro, quando ele passou pela tormenta e a tempestade no mar. Chegou, indo para o fundo do barco dormir e tirar sono. E enquanto estava a tormenta, ele estava lá, dormindo. Os incrédulos buscando os deuses deles, e Jonas dormindo. Deus disse: olha, se a tempestade está funcionando, só vai funcionar com tormenta. Irmão, quando você vê tribulação para o lado de sua vida, não enfrente ela. A melhor coisa é você cair de joelho e falar: Jesus, tem misericórdia de mim. Lembre-se disso. Jonas não foi falar pregação bonitinha para Nínive. Ele já entrou gritando: em 3 dias isso aqui vai ser destruído. O rei e o povo falou: não, pelo amor de Deus, quem é o Deus aí para nós humilhar? É o Deus de Israel, o único Criador dos céus e da terra. Então nós nos humilhamos aqui, pedimos perdão dos nossos pecados. 150 anos depois, outra geração, um outro profeta entra dizendo: vai destruir, porque vocês são idólatras e não voltam para o Senhor, já tiveram outro exemplo, a geração de vocês. O que eles fizeram? Tamparam os ouvidos. Em vez de ouvir como aquela geração anterior, tamparam os ouvidos.
Jonas teve tempestade, não estava ouvindo, e Deus disse, então agora é tormenta. Para a água. Da água vem um grande peixe, o engole. E a coisa é tão terrível que ele diz que ele se sentiu no inferno. Mas a Bíblia também diz, e ele diz, que lá dentro ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua voz. E de lá ele saiu como profeta e viu uma cidade inteira se converter. Irmãos, não tem lugar nenhum na Bíblia que houve tantas conversões como foi a pregação de Jonas, nem no Novo Testamento. A pregação de Pedro se converteram quantos na primeira? Cerca de 3.000, né? Depois uma outra, acho que foi 3 ou 5.000. A de Jonas foram 120.000. Alguns estudiosos dizem que foi o maior avivamento do Antigo Testamento. 120.000 pessoas. Mas aquilo aconteceu depois de uma tormenta. De uma tempestade. A tempestade e a tormenta, muitas vezes aqui na terra vem para destruir. A de Deus é diferente. Se nós estivermos na posição que o Senhor quer, essa tempestade, Luiz, e essa tormenta, na verdade, vai nos conduzir, nos preparando para algo muito maior, melhor, que Deus quer para você, que você jamais imaginou. Paulo é outro exemplo que experimentou de perto a tempestade e a tormenta. A Bíblia diz que ele, sendo levado para Roma, entrou no mar, uma tempestade, uma tormenta tão grande, era chamado de Eurotufão. Eurotufão. Isso pegou o barco de Paulo, o navio que Paulo estava, e moeu o navio. Eles não morreram por um milagre, porque um anjo tinha aparecido para Paulo e diz, olha, eu vou arrebentar esse navio, todo mundo aqui, mas ninguém vai morrer. Paulo avisou para eles, só que ninguém acreditou. E veio o Eurotufão e arrebentou no meio o navio, e a Bíblia diz que cada um saiu pegando nos pedaços de madeira para se salvar, e naquela tormenta, naquela tempestade, Deus foi levando eles para uma ilha. Chegou naquela ilha, o povo acolheu, ninguém conhecia o Evangelho, tinha um rei, e ali acolheram, levantaram um fogo para aquecê-los, todos aqueles. O pessoal da ilha estava respeitando, porque viram um comandante do exército, sabia que ali eram prisioneiros, mas que tinha comandantes do exército, do Império Romano. Aquilo estremecia. Acenderam a fogueira, Paulo ajudando ali a acender a fogueira, uma serpente gruda na sua mão. Aí os nativos, os moradores, nascidos na ilha, disseram, esse homem cometeu algum crime, algum erro, algum pecado, e agora ele está sendo julgado, ele vai morrer. Essa serpente aí surgiu para julgar ele. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Hoje o bispo estava falando sobre isso. Ele falou por um caminho, eu estou falando por outro, mas o bispo falou isso. A gente na igreja tem mania, Adilson, quando vê alguém passando uma luta, a primeira palavra que a gente tem é Deus cobrando esse infeliz. Irmãos, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar as pedras. O bispo hoje falou uma coisa interessante. Nós, os crentes, temos que aprender a recolher e guardar as pedras que a gente tem sempre na mão para tirar nos outros. Então você vê alguém passando uma luta, uma necessidade, não, isso aí está passando é para pagar mesmo pecado.
Às vezes é uma tempestade, é uma tormenta, que Deus quer te conduzir por um caminho de vitória e ninguém está enxergando, só Deus. Claro que a gente sabe de gente que leva a vida toda errada, mas você não precisa de revelação, isso você já sabe. Isso aí você já sabe. A vida está toda errada e nunca se acerta, porque você já sabe que vai tudo errado, é desobediência, mas você já sabe, não precisa de revelação. Quem vive assim, ele acha que está se escondendo, mas todo mundo está vendo. E aí condenaram Paulo ali, daqui a pouco Paulo sacudiu aquilo, e eles tudo esperando, ele vai morrer. Não morreu. Daqui a pouco eles estavam querendo adorar ele, esse é um semideus. Paulo disse, não, eu vim trazer para vocês o evangelho da graça de Jesus Cristo. E ele pregou para a ilha, toda a ilha aceitou Jesus. Os que estavam enfermos, ele orou, foram curados. E aí, o rei da ilha disse, olha, meu pai está enfermo, há muito tempo de cama, não levanta. Paulo disse, me leva lá. Paulo entrou lá, orou por ele, ele foi curado. Aí a ilha toda se converteu ao evangelho. Aquela tormenta e aquela tempestade, jamais um navio governado por capitães do Império Romano ia parar naquela ilha para atender um pedido de Paulo. Para aqui na ilha, porque eu preciso descer e fazer uma evangelização aqui. Imagina isso. Jamais isso ia acontecer. Só tinha uma forma de Paulo chegar naquela ilha. Era através da tormenta e da tempestade. Só tinha uma forma daquele povo aceitar Jesus, daquele homem ser curado e virar um crente, através da tormenta de Paulo. Mas era Deus conduzindo para que chegasse o milagre, a salvação. Preste atenção no que eu estou ministrando, porque algumas tormentas na sua vida, ou hoje ou amanhã, é porque se você for fiel ao Senhor, tiver fiel ao Senhor, tenha certeza que Ele está providenciando um milagre tremendo na sua vida. Não é o fim, Jaziel, é o começo. Não é o fim, é o início de grandes bênçãos. Eu já contei aqui, vou repetir porque está muito dentro do texto. Vocês lembram, eu já falei isso. Mas tem visitantes aqui, tem outras pessoas aqui. Nós lá em casa, a equipe Bernardo Johnson fez uma cruzada, era a maior equipe de cruzada evangelística pelo país. Mas quem estava hospedado lá em casa era o pastor Vitorino Silva, o Eliel de Carvalho, o pastor Serafim, e um que era um grande músico lá do Paraná, que era o maestro deles, só que eu esqueci agora o nome dele, era muito famoso. Misael Passos, é isso. Todos lá em casa. Domingo, pós os eventos, tudo. Aí o pastor Vitorino ia chegar no Rio, ia lançar aquele livro, aquele disco quer dizer, LP mas ele tinha o original lá em casa. Aí ele regravou, lá na hora, após o culto, lá em casa, na caixa de som lá, com ele cantando, ao vivo. E aí aquilo caiu um poder, nós era criança, eu e o Salmão, eu tinha 13 anos, o Salmão devia ter uns 12. E aí de repente, irmãos, Deus usa ele em profecia, para o meu pai, que era um médio empresário. Eis, meu servo, que eu te digo, vou tirar tudo isso aqui de você. Bom, era para pegar um sapato e dar num profeta desse. Olha, você está recebendo o homem lá mais de 15 dias, comendo na sua casa, sendo cuidado igual o rei. Porque lá em casa nós aprendemos com nossos pais a cuidar dos homens e mulheres de Deus como príncipes, porque são príncipes. Eu lembro o pastor Gesiel Gomes lá hospedado no quarto, eu batendo na porta. O senhor quer almoçar camarão? O que o senhor quer almoçar?
Gesiel Gomes era novo. Irmãos, pensa numa tormenta, pensa numa desgraça. Nós tendo que esvaziar uma casona que nós morávamos, tinha quadra de esporte do lado, onde a gente jogava futebol com o time do colégio, time da rua, do Sesc, carros zeros, perdeu tudo. Aí fomos transferir, meu pai arranjou um emprego em São Paulo, lá na Lapa, num frigorífico, onde era sempre a rede dele. Fomos morar no, como é que fala? Porão é para baixo, e no teto aqui em cima. Sótão. Mas um sótão, porque lá nos Estados Unidos, sótão é um negócio espetacular. Isso era um sótão, assim, com demônios e desgraças, tudo que você imaginar. Mosquitos, tudo. Lugar que não é de gente. Só quem está debaixo de tormenta, de vento. Não era um sótão assim especial, não era nem lugar de gente ficar. A gente ficou ali um quartinho louco. Aí até que veio um açougue, meu pai foi assumir uns 4 açougues ali na região de Campo Limpo. E o açougue era dividido por aquelas geladeiras enormes, com aquele barulho. E nós dormíamos de cá, com as camas nossas aqui. E o açougue era aqui. E o banheiro tinha um buraco. Tinha um chuveiro, um buraco altíssimo. Quando chovia, descia junto. Eu falava isso na classe, porque a gente ganhou uma bolsa no Colégio Objetivo. Colégio Objetivo é colégio de rico. Nós estávamos na Lapa, lá no Colégio Objetivo, e eu sempre fui muito palhaço em sala de aula. E eu falava isso, essas verdades lá, eles morriam de rir, eles achavam que eu e o meu irmão era rico, e eu estava tirando onda. Deus tirou tudo, mas estava preparando o meu pai e minha mãe para o ministério, e estava preparando 2 crianças para o pastorado. Eu e o Salmão hoje damos glória a Deus para aquela tormenta. Aquilo para nós foi diversão. Porque olha onde Deus trouxe. O Salmão comprou o templo lá, onde ele está, por $1.800.000. E agora, no mês de novembro, ele me ligou, comprou um terreno do lado de 3.000 metros quadrados, só o terreno, por mais $1.700.000. Ele chegou nos Estados Unidos há 30 anos atrás com a roupa do corpo, depois de ter ficado 2 anos em Angola fazendo missões e depois enviado para a Austrália. E aí a igreja que levou ele para lá e depois ele abriu o trabalho lá em Boston, ligado a outra convenção, não é a de Madureira, a CGADB. Está entendendo? Quando você estiver na tormenta, mas você é um servo de Deus e é fiel ao Senhor, tenha certeza que Deus está mexendo tudo, é porque vai te levar lá em cima. Se você pedir para alguém, ninguém vai te ajudar. Se você pedir para o pastor, ele não vai te ajudar. Se você pedir para o governador, ele não vai te ajudar. Assim como Paulo não podia falar para o capitão: para o navio aqui em Malta, na ilha, porque eu preciso pregar o evangelho. Jesus me deu uma revelação. Não iam parar, ia bater nele, ele ia se amarrar e apanhar. Mas Deus conduziu aquele navio até ali e falou: chega, esse navio não precisa mais. Quebrou o navio e pôs eles lá dentro. Multidões aceitaram Jesus, foi curado, liberto. Agora Paulo podia continuar a viagem para Roma. Daqui a pouco apareceu um navio lá. Aí pegaram eles e... Viu, adolescentes? Jovens, casais que aqui estão. Quando você é fiel ao Senhor, as tormentas vêm, é para te levar lá em cima. Mas lá em cima mesmo. E é só Deus que faz isso. A gente não sabe como explicar. Eu estou trazendo aqui a palavra de Deus, mas isso é muito mais profundo do que eu estou expondo aqui para vocês. E aí, para terminar,
eu tive uma experiência nesses últimos 6 meses diferente. Em 4 anos, Deus fez uma revolução na minha vida de estudo da palavra de Deus. Há 4 anos atrás, eu era literalmente analfabeto na área de informática. Literal, analfabeto. Não sabia nem abrir um MacBook, ou um notebook, ou um computador. E eu fui fazer um curso de teologia EAD. Esse é a distância. Por quê? Porque os cursos nossos de teologia, antigamente, não era reconhecido pelo MEC. E agora tem os cursos. E aí, Pindamonhangaba, que é o mais antigo seminário teológico do Brasil, da Assembleia de Deus, tal. Em março de 2020, uma semana antes de começar a Covid, eu comecei o curso, aí veio a Covid. Comecei ali. Passou uns 4, 5 meses, eu matriculei, eu e o Sanlai, na Microlins, para me aprender. Aí, o Jonatas me indicou como é que comprava um computador. O Jonatas aqui, nosso advogado. Me ensinou lá como é que comprava e eu entrei, fui fazer também um curso. Então, teologia, Microlins. Fizemos lá 4 meses, eu e meu filho. O Sangar não fez, que ele já sabia mexer com isso. Em setembro, eu estava na academia, eu mando um bom dia para o bispo, até falei para ele, bispo, não mando mais bom dia para o senhor. Eu mando um bom dia para ele sócio, faz um mestrado. Tão bem, 54 anos, tranquilinho, presidente de Bangu, já tem meus cursos superiores, já minha formação. Vamos correr atrás. Fiz a primeira prova e a entrevista, fui reprovado. Aí vai aquele desespero, aquela agonia. De repente passou um mês, chegou um e-mail. Olha, não foram preenchidas todas as vagas. Fui de novo. Aí a Fabapar providenciou 4 aulas para nos ensinar a fazer os projetos. Aí eu fiz o projeto do jeito que eles queriam. Passou. 2 anos de curso, debaixo de lágrimas. Eu sempre fui muito ruim para a escrita, preguiçoso para escrever. Sempre me preocupei com a exposição da palavra, da pregação. Mas escrever eu nunca liguei. Minha área muito é oratória. Mas sempre sonhei de ser um escritor, de deixar um legado de alguma coisa boa escrita. Também ficar escrevendo boboseira, livrinho aí, sem pé, sem cabeça, também não quero, não. E sempre também esperei a idade chegar para poder escrever uma coisa com peso. Terminou com muita dificuldade, terminou lá o mestrado, entrei num pós-graduação, terminei agora em novembro, uma pós-graduação de especialização em teologia e interpretação bíblica, na mesma Fabapar. Quando em setembro veio o Dr. Gusso aqui, que é o diretor lá da Fabapar, ele tinha me falado, só você segura aí que daqui uns 3 anos a Fabapar vai ter um doutorado. Tudo bem. E doutorado em teologia é difícil fazer, só tem aqui no Brasil a EST, é a Escola Superior de Teologia Luterana, que é a maior da América Latina, é a maior nota de graduação da América Latina. Você entra lá no MEC, a CAPES é a fiscalizadora dos cursos superior e de pós-graduação e doutorados, mestrados, no Brasil, chama-se CAPES. É um órgão fiscalizador do MEC. Então lá você vê a nota de qualquer faculdade, de qualquer curso. Então não tem nenhuma faculdade no Brasil, nem PUC, nem a Jesuíta, nenhuma que tenha a nota da EST. Então essa tem condição. Aliás, os meus principais professores de teologia, aquele que ministrou aqui, Dr. Clayton, sobre as parábolas de Jesus, ele e a esposa dele são mestrados, doutorados lá, pós-doutorados, tudo lá. É da Convenção Luterana da Alemanha, está aí no Brasil, implantou isso lá tem mais de 100 anos. Essa você esquece. A outra é a jesuíta lá em Minas Gerais, católica. A outra era a PUC aqui.
E aí a Fabapar nessa expectativa. O doutor teve aqui em setembro, falou, sócio, está difícil, vê aí o seu caminho. Eu falei, não, está tranquilo, estou terminando um curso agora, vamos esperar. Conheço o doutor Esdras Bento aqui, antes do culto aqui, tomando um café, e me perguntou o meu histórico, eu falei, ele falou, não, você não pode parar. Eu falei, rapaz, eu estou cansado. Ele falou, você não pode parar. Vamos fazer um curso e tal. Eu falei, aonde? Na PUC. Eu falei, mas é muito difícil e tal. E a EST, ele falou, não, a EST não, mas vamos aqui na PUC e tal. Aí, qual é um tema que você tem? Bem-aventurança. Você fala em grego e espanhol, em grego e hebraico? Eu falei, não. Eu falei, então você tem que escolher outro tema da teologia. O que está no texto bíblico é difícil, porque você vai ter que interpretar em grego e hebraico. Presta atenção que eu estou dando um testemunho aqui para você. É início de ano. Deus está profetizando para você que os vendavais, as lutas, não é para te desgraçar e nem te destruir, é para te pôr lá em cima. Deus tem muita vitória para você, viu, que está me ouvindo aqui hoje. Deus tem vitórias grandes aqui para você. Esses testemunhos, como eu já disse, dos profetas, é só para alertar você e preparar a sua fé para a vitória que Deus quer na sua vida. E aí, eu vim ali, preparamos o material, eu falei, olha, o que eu tenho preparado nesses últimos 3 anos é sobre pentecostalismo. Então vamos juntar com... Ele falou, com que autor que você quer fazer uma ligação? Eu falei, Santo Agostinho? Ele falou, não, esse é bom, mas vamos com Jürgen Moltmann, que é um teólogo luterano. Olha como é que Deus faz, um teólogo luterano alemão. Eu falei, olha, eu conheço, mas eu nunca li nada dele. Inclusive, eu tenho um livro dele assinado por ele quando ele esteve no Brasil. Um pastor amigo meu foi lá e pegou a assinatura e me deu de presente. Ele falou, vamos trabalhar com isso aí. Irmãos, em 35 dias eu tive que ler 5 livros dele, fora o material de pentecostalismo que foi preparado. E o doutor Esdras ali corrigindo, e isso aqui está errado, isso aqui... E pondo em ordem, a ABNT, que é uma confusão, que eu não sei mexer com aquilo. Passa a primeira fase, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. A sexta, que foi a entrevista, passou. Aí o doutor Assir, mas o doutor F falou, só você passou. Tem mais uma prova de espanhol, mas isso aí é simples. Tem que tirar 7 e tal. Fui na prova de espanhol, abriu a prova, era um texto que eu já preguei muito aqui, de um padre espanhol. Queiroga, o nome dele. Era dissertar sobre uma metáfora, que eu já citei muito essa metáfora aqui no púlpito. Fiz 2 páginas e meia. Só que eu falei para a igreja aqui que eu tinha passado. Liguei para o bispo, falei, bispo, passei aqui. Chega dia 21, Jaziel. Sai, eram 10 vagas, sai as 10 vagas, só que até agora a gente não sabe, porque eles não explicaram ainda no e-mail. Só puseram 7 e o meu nome não estava. Irmãos, me deu um desespero. Eu destampei a chorar. Os meninos lá em casa, a Maria Cláudia, ficaram desesperados. E agora, como é que eu vou falar isso para a igreja? Como é que eu vou falar isso para o bispo? Para os amigos que eu liguei? E chorando, porque isso tudo eu estava fazendo debaixo de muita oração. Porque eu quero estudar e escrever sobre o Espírito Santo durante 4 anos. Olha o que é isso. É deixar um legado para essa nação sobre o pentecostalismo com a taja de uma universidade. Não é só eu sentar aqui, escrever e pronto. Aí, Adilson, eu chorando, mas chorando, e orando de joelho, não consegui murmurar. Só falando, Senhor. Nisso, a Maria Cláudia teve uma revelação. Falou,
eu não quis te falar ontem, mas ontem Deus me deu uma revelação que você recebeu um e-mail com os nomes das pessoas que passaram, tudo verdinho, o seu vermelho, mas piscando. Opa, peraí. Vermelho piscando é um alerta, então a coisa não parou. Se tiver só o vermelhinho. E meu pai antes tinha tido uma revelação, falou: rapaz, eu tive uma revelação, você nesses cursos Deus vai dar vitória, você vai fazer um doutorado. Porque eu sonhava que você plantava e colhia na mesma hora e os legumes eram tudo grande. Eu falei: pai, isso aí sabe o que é isso? Pela minha idade, eu não tenho mais tempo de lançar semente e ficar sentado esperando. Então eu já venho plantando há muitos anos, e agora o que vai plantando até pela minha idade, Deus está fazendo colher rápido. E Deus tinha me dado uma palavra numa terça, 6 da manhã, que foi a última pregação que eu fiz aqui na reunião de obreiros. Deus tem uma novidade para você. Foi a pregação que eu fiz aqui. Não sei quem é de vocês que estava aqui. Foi numa terça-feira, com essa igreja lotada. O poder de Deus caiu aqui. Na sexta-feira eu fui numa escola bíblica em Brasília, ministrei o mesmo tema. Por quê? Porque Deus tinha falado comigo. Ó, Deus tem uma novidade. Só que essa novidade não veio no dia 21. E agora? Aí, eu chorando com a lágrima caindo no braço, assim, eu entrei no computador, vou procurar uma faculdade aqui para me inscrever. Porque eu tenho que dar uma explicação agora para a igreja de Bangu, para quem está na minha frente, que eu falei. Irmão, e eu ligava, já tinha encerrado. De repente eu falei: gente, eu vou olhar aqui a Este. Mas a Este não tem lógica. Só tem uma universidade na América Latina que disputa com ela, que é uma universidade lá da Guatemala, lá da América Central. É a única na América Latina que disputa com ela. Mas que eu entro, tinha aberto no dia 20, isso era dia 21, eu aqui, ó, no computador, e lágrima pingando aqui, ó. Que eu entro no computador, 5 vagas. 5 vagas. Segunda chamada. Inscrição até dia 27. Liguei para o Erlo, falei: Erlo, pega os meus PDF de documento aí, manda aqui para mim, que eu vou enviar tudo agora. Enviei tudo, matriculei. Aí eles mandaram a mensagem: dia 9, você vai receber toda a instrução, porque a prova é dia 12. Dia 12 de janeiro, eu estava de férias. Irmãos, e mandaram os textos para mim estudar, que eu tinha, diferente da PUC, eu tinha que fazer uma prova sobre 2 textos pesadíssimos, além do projeto da entrevista. Mas olha só, eu tinha falado que eu ia fazer sobre pentecostalismo, junto com um teólogo alemão luterano. Então Deus já estava preparando para a universidade que é luterana. Chegou dia 9, recebi a documentação, tudo. Prova online. Eu estava em outro país. Chegamos numa cidade, levei lá a Maria Cláudia aos meninos, porque eu já conhecia. Falei: ó, é assim, pega o metrô aqui, tal. 10, 11, 12, eu tenho que me trancar no quarto, que eu tenho que revisar tudo, estudar mais esses textos, e dia 12 é prova de manhã, à tarde, entrevista. E orando: Jesus. No dia 22, que foi após a inscrição, a Maria Cláudia teve uma revelação. Falou assim: olha, eu sonhei que nós dois estávamos nesse púlpito de baixo aqui, e o bispo estava sentado aqui, e me chamou e disse assim: sócio, sobe aqui. Quando eu subi, ele colocou uma toga de doutor em cima de mim. Falei: olha, Deus não vai me deixar nessa lavoura, não. Essa furada aí que eu entrei. Aí, irmãos, veio as provas no dia 12, fiz as provas, prova online, mas ao vivo, com os supervisores e todos os alunos. Você viu o rostinho de todo mundo fazendo as provas. Eles mandam o link e você responde no link, escreve o texto no link. E o desafio da prova é um doutorado, então não é você só escrever o que você conhece,
Você tem que ter o poder de sintetizar o conhecimento. Tanto é que eles te dão um número de caracteres. É só tanto, não pode ser menos nem mais. Para ver se você sabe sintetizar o conhecimento. Fiz tal. Espera dia 19 para vir o resultado. Aí acaba com as férias. Porque se chega dia 19 e não passou, tem que procurar uma ponte e pular. Como é que vai chegar aqui em Bangu? E meus pais, que também eu queria dar esse presente para eles. Minha esposa e meus filhos nem se falam, estavam juntos nisso. Quando no dia 19 nós estávamos num restaurantinho, numa cantinazinha almoçando, pingou o meu celular e apareceu que eu abri em silêncio, né? Porque vai que... Aí li, caladinho, nem falei que recebi o e-mail da faculdade. Só veio aqui que eu olhei, eu não acreditei, li de novo. Na prova escrita para um doutorado, na EST, eu tirei 9,7. Somando com a outra, que eu também tirei 9 um pouquinho na entrevista, eu passei nesse doutorado com 9,21. E aí mandaram outro documento dizendo, você foi classificado, parabéns, em segundo lugar. Passei em segundo lugar. Aí eu comuniquei com um amigo meu lá de Portugal, que foi membro meu lá em Osasco, intelectual, um estudioso, um monstro, cara. Ele falou, pastor, ele é tão intelectual que eu só chamo ele de herege. Tanto é que no meu celular, se você procurar o nome dele, não está escrito herege, porque eu só chamo ele de herege. Falei, herege, eu passei, mandei as notas, aí ele me ligou, falou, pastor, o senhor não está entendendo. A EST eu conheço. Isso aí que está acontecendo com o senhor não existe. Isso é um milagre de Deus, Deus fez isso na sua vida. Irmãos, e aí quando eu destampei a chorar naquela mesa, a Maria Cláudia chorando, os meninos ali, nós abraçamos. Deus, naquela hora, falou comigo. Eu tenho os meus caminhos na tormenta e na tempestade. Vocês são ovelhas de responsabilidade minha. Escuta o que o seu pastor está te falando. Deus tem promessa de vitória grandiosa na sua vida. Vem tormento, Jaziel, vem tempestade, mas Deus vai pôr lá em cima. Deus vai te exaltar. Levanta a sua mão direita aí. Deus vai te exaltar. Recebe essa profecia aí na sua mão. Recebe essa promessa na sua mão. Recebe esse milagre na sua mão. Hoje é o primeiro dia aqui do meu trabalho nesse ano, e Deus está me trazendo aqui para te dizer essa palavra de milagre. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, mas é nessa tormenta e nessa tempestade que o grande milagre vai acontecer na sua vida. É nessa tormenta e nessa tempestade que o Senhor vai te entregar um milagre e uma vitória. De pé, igreja. Põe a mão aí no ombro desse irmão, dessa irmã que está do seu lado, ou abrace ele. Você vai ministrar um milagre agora. Pastor, mas eu estou na tormenta e na tempestade. Fica tranquilo, viu? Fica tranquilo. É nessa tormenta, nessa tempestade.